Deus abençoe a todos vocês que estão agora acompanhando esse vídeo. Agora são exatamente aí 10 horas e 19 minutos. Deus colocou no meu coração, me entregou uma palavra para que eu viesse aqui compartilhar com todos vocês que estão aí do outro lado agora, acompanhando esse vídeo. A palavra que Deus me entregou encontra-se no livro de Miqueias, capítulo 3. Deus há de falar no seu coração através dessa palavra. Então vamos lá para a palavra, vamos entender o que Deus tem para nos falar aqui através dessa palavra. Ameaças contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. O título diz sobre uma ameaça que sobreviria contra os sacerdotes e os falsos profetas. Disse eu: ouve agora, vós cabeças de Jacó. Então, esse profeta que Deus escolheu para entregar a revelação da palavra para os falsos profetas e os sacerdotes, ele disse assim: é para que vocês venham ouvir agora. Essa palavra não é para amanhã, não é para depois, mas é para agora. É algo de urgente. Deus tem algo para falar com vocês. E vós, chefes da casa de Israel. Aí ele diz assim: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Não é a vocês que pertence o saber, o juízo? O saber fazer o bem? O saber fazer as coisas certas? O saber a praticar a justiça? Não é a vocês que pertence? Aí continuando: os que aborreceis o bem e amais o mal. Ou seja, vocês que pertencem o saber fazer o bem, mas vocês estão aborrecendo o bem e estão praticando o mal. É isso que ele quis dizer. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo. E lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Ou seja, eles estavam arrancando a pele do povo. Os falsos profetas, os sacerdotes, eles estavam explorando o povo. Continua na palavra. 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Aí ele diz assim: vocês vão chamar por Deus, vão orar a Deus, só que Deus não vai te ouvir. Deus não vai atendê-los, porque vocês estão arrancando a pele do povo, vocês estão fazendo maldade contra o povo. Vocês não estão cuidando do povo, vocês estão fazendo o mal, vocês estão explorando o povo. Aí continuando a palavra diz assim: antes esconderá deles a sua face, Deus há de esconder a face deles, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ou seja, por causa das más obras, Deus não vai ouvi-los. Deus não vai atendê-los. Vocês vão orar, vão fazer vários tipos de propósito, só que Deus não vai te atender. Vocês, líderes religiosos, vocês, cabeças de Jacó, como diz aqui, cabeça de Israel, chefes, né? Vocês que foram confiados, né? A autoridade, que Deus deu autoridade a vocês para liderar. Do fato de vocês estarem praticando o mal, Deus não vai ouvi-los. Deus não vai atendê-los. Que triste, né? Mas é a verdade. Você vê o quanto é terrível o praticar o mal. Deus, ele
disse sobre uma ameaça que haveria de chegar contra esses líderes que estavam explorando o povo. Aí diz aqui, ó, assim diz o Senhor, ou seja, Deus, o próprio Deus falando, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, ou seja, profetas, pastores, líderes que levam o povo a pecar e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então, esses líderes religiosos, eles falavam coisas boas para as pessoas que tinham que oferecer a eles. Por exemplo, se a pessoa tinha como dar um presente para eles, dinheiro para eles, né? Eles falavam de paz para essas pessoas. Eles determinavam bênçãos na vida dessas pessoas. Falavam coisas boas para essas pessoas que tinham condição de dar algo para eles, como presente, dinheiro, enfim, algo de valor. Mas aqueles que não tinham condições de dar nada para eles, eles amaldiçoavam, eles perseguiam, eles falavam coisas ruins para essas pessoas que não tinham como dar nada para eles. Como está escrito aqui, ó, a palavra de Deus que está dizendo. Olha lá. E guerra, né? Ou seja, eles apregou guerra santa, quer dizer, perseguir, querer fazer algum mal mesmo para prejudicar essa pessoa que não tem como dar nada para ele. Esse é o falso profeta, o mercenário, o ganancioso, né? Versículo 6. Portanto, se vos fará noite sem visão. Está nas trevas, né? Esse fará a noite sem visão é andar nas trevas. Porque quando a pessoa está na prática do pecado, ela está nas trevas. Ela está nas trevas. Continuando a palavra. Seja quem for. Pode ser líder, pode ser pregador, pastor, profeta. Não importa quem seja. Se estiver na prática do pecado, vai estar nas trevas. A palavra de Deus está dizendo. Olha lá. Portanto, você fará noite sem visão, vai ficar nas trevas. Não vai ter mais visão. E tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Está vendo? Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Você vai ser enganado, vai ser envergonhado, vai ter falsa revelação. Olha só. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. É aquela revelação, né? Eles andam enganando e sendo enganados. Ou seja, eles acham que estão enganando, mas eles mesmos estão sendo enganados. Continuando a mensagem. Versículo 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Então, Miqueias, o profeta que foi escolhido da parte de Deus, que Deus escolheu ele naquele tempo para profetizar contra esses falsos profetas, ele disse assim: eu estou cheio do Espírito Santo para falar acerca do juízo de Deus que há de vir sobre vocês. Vocês vão passar por um rigoroso, uma rigorosa cobrança. Vocês vão ter problema. Deus vai tratar com vocês. Aí continua a palavra, cheio de juízo e de força, ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo, do juízo de Deus, da força de Deus. Deus encheu ele de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, ou seja, para falar acerca da transgressão deles, do pecado que eles estavam praticando. Vamos continuar? Ouve agora, de novo ele fala, ó, é agora, tá? Não é para depois não.
é para amanhã não. Isto vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito. Vocês que abominam o juízo, vocês que não fazem a justiça de Deus, ou seja, vocês que não fazem o bem, vocês que fazem o mal, ouve agora. Vocês que pervertem tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é sadio, vocês andam pervertendo. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, os cabeças, os líderes religiosos se vendiam, né? Se vendiam em troca de presente, de dinheiro, e aceitava suborno. E eles, como tinham autoridade, eles tinham ali autoridade para prejudicar alguém, então a pessoa ia lá, dava um presente para eles, falava para eles, eu quero que você mata fulano de tal, ou pune fulano de tal. Aí eles pegavam, tranquilo, pode deixar comigo. Aí recebia ali com alegria, né, o presente ou o dinheiro, ia lá e mandava matar aquela pessoa ou punir aquela pessoa que acabou ali sendo vítima, ou seja, como diz aqui a explicação, para vocês entenderem. Eles se vendiam por dinheiro, esses falsos profetas, sacerdotes, que tinham autoridade para punir, para mandar prender, matar, enfim, tanta coisa. Eles aceitavam presente, dinheiro de pessoas más intencionadas para prejudicar outras pessoas. Entenderam? Então vamos continuar a palavra. Versículo 11 ainda. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Eles ensinavam por quê? Por interesse próprio, por benefício, para receber alguma coisa. Eles não ensinavam por amor, mas por interesse. Eu não estou aqui generalizando, falando que todos estão fazendo por interesse, todos os profetas, sacerdotes. Não. A palavra de Deus está dizendo para aqueles que estão na prática do pecado, os que se venderam já, que se corromperam, que se deixou se levar pela ganância, pela idolatria, para aqueles que já acabaram deixando o coração se encher de negridão, de trevas. É para esses que Deus está mandando falar. Aí diz aqui, por interesse, tá vendo? E os seus profetas adivinham por dinheiro. Ou seja, só entregava a revelação se desse algum dinheiro para eles. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? E ainda tem coragem de falar que Deus está no meio deles, que Deus está com eles, que Deus é com eles. Ainda tem essa ousadia, essa coragem de falar. Aí continuando, vamos lá. Nenhum mal nos sobrevirá. Ainda tem a loucura de dizer que nenhum mal vai acontecer com eles. Mesmo eles no adultério, na mentira, no suborno, na idolatria, na imundícia, mesmo eles na prática do pecado, eles ainda têm a loucura de falar que nada de mal vai acontecer com eles. Vamos continuar para encerrar. 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo,
e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, o ministério de vocês vai afundar, é isso que Deus está dizendo. Trazendo para os dias atuais, na época da graça, esse ministério vai acabar afundando, vai acabar se arruinando, como está dizendo aqui. O templo de vocês vai ficar coberto de mato, matagal, acabar se acabando, se arruinando, como a Bíblia está dizendo. Ou seja, essa Jerusalém arruinada, Deus está dizendo que esses que estão na prática do pecado, eles acabam contaminando aqueles que eles estão ensinando. Porque a Bíblia diz que esses levavam o povo a errar. Aonde está escrito mesmo, pastor? Aonde? Vamos lá. No versículo 5, vou ler de novo. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Então levava as pessoas a errar, a praticar o pecado. Então acabava prejudicando essas pessoas. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões. Então, essa foi a palavra que Deus entregou. Mas assim, é claro que Deus, ele cuida do seu povo. Deus não vai deixar a pessoa perecer assim, mas ele sempre vai dar o escape. Então Deus, ele acaba levando essa pessoa para outro lugar, para ela ser bem cuidada, para que nesse lugar ela venha a ser tratada como ela deve ser tratada, e não venha a ser explorada como ela vem sendo explorada. É isso que Deus mandou dizer. Então, está vindo uma ameaça aí, né, para aqueles que já se corromperam, aqueles que não têm mais temor, aqueles que estão com o coração em negridão, aqueles que estão totalmente nas trevas, que já perderam a visão. Mas você que está sadio, continue sadio, como lá no livro de Apocalipse diz. Aí de repente você fala assim, pastor, mas não tem cura para esses que estão na negridão? Cura tem, se eles se arrepender, se converter, né? Mas o problema é que muitos já perderam o temor. Eles amam a prática do pecado, eles amam a prática da mentira, do engano. Então é complicado, porque eles são conhecedores da palavra, mas mesmo assim eles insistem em continuar nas trevas, insistem em continuar na prática do pecado, porque já se corromperam, se venderam por dinheiro, né? E é complicado. No livro de Apocalipse fala assim, deixa eu ler aqui para encerrar, como Jesus falou. No livro de Apocalipse, diz assim, lá no versículo 11, capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar da justiça, na prática da justiça, quer dizer, o justo continua na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, Jesus dizendo, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vai chegar o dia do juízo, o grande dia do juízo de Deus. Então, essa ameaça, a pessoa pode colher tanto aqui na terra, como naquele grande dia, né? No último dia, que vai ser cobrado, né? Ela vai ser cobrada, a conta dela vai chegar, ela vai prestar conta lá no reino de Deus, né? Por tudo que ela fez aqui na terra. Então Deus hoje falou acerca dos falsos profetas e os falsos sacerdotes.
e mandou dar esse recado. Fique na paz em Cristo Jesus.